Meu nome é Roberto, tenho 47 anos e morei por 6 anos bem ao lado do cemitério São Bento, no subúrbio antigo da cidade. Quando comprei a casa, achei que tinha feito um ótimo negócio. O preço era ridiculamente baixo, o terreno era grande e o vizinho era quieto. Literalmente. O muro dos fundos da minha casa dava direto para o cemitério. Só uma parede de tijolos e arame farpado separava meu quintal das sepulturas mais antigas. No começo, até gostava do silêncio. Não tinha som de crianças brincando, cachorros latindo sem parar, nem música alta. À noite o único barulho era o vento nas árvores, e de vez em quando, o cão vira-lata que aparecia por lá. Eu dormia bem. Pelo menos nos primeiros meses. A primeira coisa estranha que notei foi o cheiro. Não era podre, era mais como terra molhada misturada com flores velhas. Vinha sempre depois das 11 da noite, especialmente quando chovia. Eu fechava todas as janelas, mas o cheiro entrava do mesmo jeito, como se estivesse dentro das paredes. Depois vieram os passos. Eu acordava entre as 3 e 4 da manhã com o som de alguém andando devagar sobre as folhas secas do quintal. Não era um gato. Era um passo arrastado, pesado, de sapato. Eu ficava na cama, imóvel, ouvindo. Parava exatamente embaixo da janela do meu quarto. Depois de alguns minutos, o som voltava, agora se afastando em direção ao muro do cemitério. Uma noite eu criei coragem, peguei a lanterna e abri a janela de supetão. Não havia nada. Só as marcas de folhas amassadas no chão, formando um caminho que ia até o muro. Comecei a reparar que as covas mais próximas do meu muro nunca tinham flores novas. As que tinham, murchavam em poucas horas. As placas de alguns túmulos pareciam mais limpas à noite, como se alguém tivesse passado a mão nelas. O pior começou depois que eu trouxe a minha filha, Júlia, para morar comigo. Ela tinha 9 anos na época. Uma noite ela me acordou chorando e disse que uma tia de vestido branco estava olhando para ela da janela do quarto. Eu fui olhar. Não tinha ninguém. Mas quando voltei para a cama da Júlia, vi que o vidro da janela estava embaçado por fora, como se alguém tivesse respirado ali. No meio do embaçado, a marca de uma palma de mão pequena. Mão de criança. A partir daí as coisas pioraram rápido. Eu comecei a sonhar com a mesma mulher todas as noites. Ela usava um vestido preto antigo, daqueles de final do século XIX, e estava sempre molhada, como se tivesse saído de dentro da terra. Ela não falava. Só ficava parada no fundo do quintal, olhando para minha casa. No sonho, eu sempre ia até ela. Quando chegava perto, percebia que ela não tinha olhos, só 2 buracos escuros cheios de terra. Então eu acordava com o coração disparado e o cheiro de terra molhada dentro do quarto. Uma madrugada, acordei com a Júlia gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei em pé, encostada na parede, apontando para a janela. Do lado de fora, bem colada no vidro, estava a mulher. Não era sonho. Ela olhava direto para minha filha, a boca aberta num grito silencioso. O rosto dela estava inchado, como se tivesse passado dias debaixo d'água. Quando acendi a luz do quarto, ela não desapareceu imediatamente. Ficou ali mais uns 3 ou 4 segundos, olhando para nós, antes de se virar e caminhar de volta para o escuro do cemitério, arrastando a barra do vestido na grama. Eu vendi a casa 2 semanas depois. Perdi dinheiro, mas não importava. Na última noite, enquanto carregava as últimas caixas para o carro, ouvi a voz da Júlia atrás de mim, embora ela já estivesse dentro do carro. Pai, a tia disse que não é pra gente esquecer dela. Eu me virei. Não tinha ninguém. Até hoje, quando chove forte à noite, eu acordo com aquele cheiro de terra molhada dentro do quarto. E às vezes, quando estou quase dormindo, escuto barulho de passos arrastados no corredor da minha nova casa, que fica a quase 30 quilômetros do cemitério. Eu nunca mais moro perto de morto. Porque alguns deles não aceitam que a gente vá embora. Nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que histórias de fantasmas eram apenas coincidências mal explicadas. Hoje evito até passar perto de um cemitério depois do pôr do sol. Tudo começou quando minha esposa e eu compramos uma casa por um preço muito abaixo do mercado. O motivo era simples. O muro dos fundos fazia divisa com o antigo cemitério. Durante o dia, o lugar parecia tranquilo. Mas, todas as noites,
exatamente às 2h23, nosso cachorro acordava e ficava parado diante da porta dos fundos, olhando para o quintal, tremendo, como se observasse alguém. Logo começaram os sons. Passos lentos sobre folhas secas vinham do outro lado do muro e paravam exatamente atrás da nossa casa. Sempre que eu olhava pela janela, não havia ninguém. Certa manhã encontrei pegadas de pés descalços na terra úmida. Começavam perto do muro e terminavam na porta da cozinha. Não existiam marcas de volta. Apaguei tudo, mas as pegadas reapareceram na manhã seguinte, exatamente nos mesmos lugares. Pouco depois conhecemos Dona Célia, vizinha da frente. Quando soube onde morávamos, perguntou: "Vocês já ouviram as caminhadas?" Assustado, perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu que todas as famílias que viveram naquela casa ouviam os mesmos passos e fez apenas um aviso: nunca olhem por cima do muro durante a madrugada. Achei aquilo um exagero. Até a noite em que resolvi olhar. Subi em uma escada e vi dezenas de pessoas caminhando silenciosamente entre os túmulos. Vestiam roupas de épocas diferentes e pareciam deslizar sobre o chão. Então uma delas parou. Virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para mim. Mesmo distante, tive certeza de que sorria. Caí da escada e, quando consegui me levantar, não havia mais ninguém. Dias depois minha esposa acordou desesperada. Disse que havia visto uma senhora muito velha parada no quintal, olhando para a porta da cozinha como se esperasse alguém abrir. Instalamos câmeras, refletores e sensores de movimento. Na primeira noite, um sensor disparou. As imagens não mostravam ninguém, mas, analisando quadro a quadro, apareceu por apenas um instante uma figura parada diante da porta da cozinha, encarando a câmera. No quadro seguinte, ela simplesmente havia desaparecido. Depois começaram a surgir flores secas na porta dos fundos. Eu as jogava fora. Na manhã seguinte, apareciam outras. Um antigo funcionário do cemitério me contou que, antes do bairro existir, havia uma pequena capela exatamente onde nossa casa foi construída. Durante uma epidemia, muitos velórios aconteceram ali antes dos enterros. Pesquisando fotos antigas, encontrei uma imagem da capela. Entre várias pessoas, uma senhora idosa estava de costas, olhando exatamente para o local onde hoje fica nossa porta da cozinha. Naquela mesma noite ouvimos 3 batidas lentas na porta. Nunca abrimos. Colocamos a casa à venda e levou quase um ano para conseguir um comprador. No dia da mudança, Dona Célia apenas disse: "Eles demoram para aceitar quando alguém vai embora." Quando olhei pela última vez para casa, vi uma senhora de roupas antigas parada diante da porta dos fundos. Imóvel. Parecia esperar que alguém a deixasse entrar. Pesquei. Ela havia desaparecido. Já faz 7 anos que nos mudamos. Nunca mais ouvi aqueles passos. Mas, de vez em quando, acordo exatamente às 2h23 da madrugada com a estranha sensação de que existe alguém parado do lado de fora da minha casa, esperando que, desta vez, eu finalmente abra a porta. Meu nome é Marcos. Tenho 34 anos. Quando aluguei uma casa antiga por metade do preço de mercado, achei que tinha tirado a sorte grande. O único detalhe era geográfico. O muro do meu quintal fazia divisa direta com o Cemitério da Saudade, em Campinas. Como analista de sistemas trabalhando em home office durante a madrugada, eu costumava brincar que os mortos eram os melhores vizinhos por serem silenciosos. Eu estava terrivelmente errado. Em junho de 2026, o silêncio virou um pesadelo com hora marcada. Tudo começou em uma noite de inverno, exatamente às 3h15. O arrasto. Ouvi o som de algo pesado sendo arrastado pela grama úmida do quintal, mas ao olhar pela janela, não havia nada lá fora. A raspagem. Na noite seguinte, no mesmo horário britânico, o som passou para o dentro do muro. Eram unhas grossas raspando tijolo maciço, subindo a parede como se algo estivesse se escalando sem usar os pés. O chamado. Quando o som chegou ao topo, ele cessou. Segundos depois, 3 batidas secas ecoaram na estrutura, exatamente na altura da minha cabeça, mas vindas do lado do cemitério. Toque, toque, toque. Consumido pelo pânico psicológico, decidi agir. Na terceira noite, apaguei todas as luzes da casa e fiquei de vigília na janela do 2º andar, que tinha uma visão panorâmica das sepulturas coladas ao meu muro, carneiros antigos de alvenaria construídos acima do solo.
Às 3h15, vi uma névoa cinzenta espessa vazar da fenda de uma das gavetas de mármore escuro. Dali, ergueu-se uma figura esguia e rígida, vestindo roupas impregnadas de terra seca. A coisa caminhou com passos duros até encostar o peito no meu muro e começou a bater a própria testa contra os tijolos. De repente, ela parou. Como se sentisse meu olhar, girou o pescoço em um ângulo não humano, olhando diretamente nos meus olhos. O rosto era uma massa cinzenta e sem pele, com órbitas profundas, escuras e completamente vazias. Na manhã seguinte, fui ao cemitério e conversei com seu Sebastião, um coveiro veterano. Ao descrever a localização da sepultura, o semblante dele caiu. Aquela gaveta pertence a um homem enterrado como indigente nos anos 80. O caixão quebrou por dentro na época e o corpo dele ficou praticamente prensado contra o tijolo bruto do seu muro. Em vida, ele era um morador de rua que passava as noites de frio batendo nas portas do quarteirão, implorando para entrar e se aquecer. Parece que ele nunca entendeu que a vida dele acabou. Não esperei o sol se pôr. Juntei minhas roupas, meu computador e abandonei todos os meus móveis para trás, pagando a multa de rescisão contratual sem piscar. Hoje moro no 12º andar de um prédio no centro da cidade, cercado por concreto e luzes fortes. Mas aprendi que o verdadeiro perigo de ser vizinho de um cemitério não é o medo de que algo pule o muro para te pegar. É o pânico de perceber que apenas uma camada fina de tijolos te separa de uma alma esquecida que passa as noites arranhando a parede, desesperada para entrar. Meu nome é Carlos Alberto. Tenho 52 anos e sou motorista de ônibus aposentado. Morei durante 4 anos na Rua das Acácias, número 47. A casa era simples, de esquina, mas o que ninguém me contou antes de comprar foi que o quintal lateral encostava direto na parede dos fundos do cemitério municipal da Consolação. No começo eu até achava tranquilo. Depois do turno da noite, eu chegava em casa, tomava uma cerveja no quintal e olhava para as cruzes por cima do muro. Pelo menos os vizinhos não fazem barulho. Eu brincava sozinho. Até que os vizinhos começaram a fazer barulho. A primeira vez foi numa madrugada de sexta. Eu acordei com alguém batendo palmas lentas no quintal. 3 palmas. Pausa. Mais 3. Fui até a janela da cozinha e não vi nada. No dia seguinte, quando fui pendurar roupa, encontrei marcas de mãos na terra úmida do canteiro, bem embaixo do muro. Mãos pequenas, de criança. Depois disso, começou a piorar. Eu ouvia risadas. Risadas de criança correndo. Sempre entre as 2 e 4 da manhã. Às vezes vinham acompanhadas de uma bola quicando. Toque, 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 contra o muro. Eu já levantei várias vezes com a lanterna. Nunca tinha nada. Mas a bola aparecia. Uma bola vermelha velha, murcha, que eu encontrava no meio do quintal quase toda semana. Eu jogava por cima do muro, no cemitério. No dia seguinte ela estava de novo no meu quintal, como se alguém tivesse devolvido. Um dia decidi investigar. Fui até a administração do cemitério e perguntei sobre sepulturas de crianças perto do meu muro. O funcionário, um senhor de uns 70 anos, me olhou estranho e disse baixo: "Só tem um menino ali. Mateus. Morreu em 1998, com 7 anos. Afogado na represa. Os pais colocaram a sepultura bem encostada no muro porque queriam que ele ficasse perto de casa. A casa deles era a sua. Senti um frio na espinha. A partir dessa conversa, as coisas ficaram pessoais. Eu comecei a acordar com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. Uma vez, senti uma mãozinha gelada tocar meu pé por cima do lençol. Outra noite, escutei claramente uma voz infantil sussurrando perto do meu ouvido: "Vovô, você não vai brincar comigo hoje?" Eu não sou avô. Comecei a deixar a bola vermelha no quintal de propósito. Toda noite, antes de dormir, eu colocava a bola no mesmo lugar. De manhã, ela estava sempre mais perto da porta dos fundos. Até que numa noite eu esqueci de fechar a porta da cozinha. Acordei com barulho de gavetas. Quando cheguei na cozinha, todas as minhas fotos antigas estavam espalhadas no chão. No meio delas, tinha uma foto que eu nunca tinha visto na vida. Eu, sentado no sofá da sala, com um menino loiro de uns 7 anos no colo. Ele estava sorrindo. Eu estava com o olhar perdido, como se não soubesse que ele estava ali. A foto parecia tirada dentro da minha própria casa.
Eu queimei aquela foto no quintal mesmo, junto com a bola vermelha. Naquela mesma noite, pela primeira vez, ele chorou. Um choro alto, sentido, de criança que foi abandonada. O choro vinha de dentro de casa. Eu me tranquei no quarto e passei a noite inteira com a luz acesa e a televisão ligada. No dia seguinte, vendi a casa por qualquer preço. O corretor me perguntou por que eu estava vendendo tão barato. Eu só respondi: os vizinhos não me deixam dormir. Antes de entregar as chaves, voltei uma última vez no quintal à tarde. A bola vermelha estava lá, nova em folha, brilhando como se tivesse acabado de sair da loja. Ao lado dela, escrito com a terra do canteiro, em letras tortas de criança: obrigado, vovô. Eu não voltei mais lá. Até hoje, quando escuto qualquer barulho de bola quicando na rua, meu corpo inteiro gela. E às vezes, tarde da noite, ainda sinto um toque gelado no pé, por baixo do lençol. Nunca tive medo de cemitério. Na verdade, quando minha esposa reclamava que nossa casa ficava ao lado de um, eu dizia que os mortos eram os vizinhos mais silenciosos que alguém poderia ter. Eu estava completamente errado. Moramos naquela casa durante quase 4 anos. O cemitério era antigo, pequeno e cercado por árvores enormes. Havia apenas um muro de pouco mais de 2 metros separando nosso quintal dos túmulos. Durante o dia era um lugar tranquilo. À noite, parecia diferente. Tudo começou com uma luz. Quase todas as madrugadas eu acordava para beber água e via uma pequena luz amarelada atravessando as frestas da janela da cozinha, como se alguém estivesse caminhando entre os túmulos com uma lanterna antiga. Achei que fosse o vigia. Mas um dia encontrei o zelador do cemitério e comentei. Ele respondeu: não existe vigia noturno aqui há mais de 15 anos. Aquilo ficou na minha cabeça. Na madrugada seguinte vi a mesma luz novamente. Dessa vez peguei coragem e fui até o quintal. A luz desapareceu no mesmo instante em que abri a porta. Nenhum som. Nenhum movimento. Só o vento balançando as árvores. Passei semanas tentando ignorar aquilo. Até que começaram os assobios. Sempre muito baixos. Não eram músicas. Pareciam alguém tentando chamar outra pessoa à distância. Vinham do cemitério. Duravam poucos segundos. Depois o silêncio voltava. Minha esposa também começou a ouvir. Chegamos a pensar que algum morador fazia aquilo por brincadeira. Mas o assobio acontecia sempre no mesmo horário, 13h15 da madrugada. Instalei uma câmera apontada para o muro dos fundos. Na primeira semana não gravou nada. Na segunda, algo estranho aconteceu. O áudio registrou claramente o assobio. Mas a imagem permanecia completamente parada. Nem as árvores balançavam. Como se o tempo tivesse congelado por alguns segundos. Mostrei o vídeo para um amigo que trabalha com segurança eletrônica. Ele disse que nunca tinha visto uma gravação daquele jeito. Na semana seguinte comecei a encontrar pequenas pedras empilhadas perto do muro. 3 pedras. Sempre 3. Eu desmontava. Na manhã seguinte elas apareciam novamente. Achei que alguma criança estivesse entrando no quintal. Então espalhei areia perto do muro para encontrar pegadas. No outro dia as pedras estavam lá. Mas a areia permanecia completamente lisa. Sem uma única marca. Foi nessa época que conheci seu Anselmo, um senhor que morava na rua desde criança. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou em silêncio. Depois perguntou: você já ouviu alguém chamar seu nome? Respondi que não. Ele respirou aliviado. Disse apenas: se um dia ouvir, não responda. Naquela noite dormi mal. Pouco depois das 3 da manhã, acordei com alguém sussurrando meu nome. Era uma voz baixa. Parecia vir do quintal. Achei que fosse minha esposa. Ela continuava dormindo. A voz chamou novamente. Dessa vez um pouco mais alta. Levantei devagar e fui até a janela. Não havia ninguém. Quando estava voltando para a cama, ouvi uma terceira vez. Agora bem atrás de mim. Virei imediatamente. O quarto estava vazio. Minha esposa acordou assustada porque eu estava completamente pálido. Contei o que tinha acontecido. Ela decidiu que era hora de nos mudarmos. Enquanto procurávamos outra casa, os acontecimentos aumentaram.
Objetos apareciam fora do lugar. A porta dos fundos amanhecia destrancada, mesmo depois de verificarmos várias vezes antes de dormir. Mas o pior aconteceu numa noite de chuva. Faltou energia em todo o bairro. Olhei pela janela da sala e vi dezenas de pequenas luzes caminhando lentamente entre os túmulos. Não eram lanternas modernas. Pareciam velas. As luzes seguiam em fila, completamente silenciosas. De repente, uma delas parou exatamente atrás do nosso muro. Depois outra. E outra. Como se todas estivessem voltadas para nossa casa. Fiquei observando por alguns segundos. Então ouvi 3 batidas no muro. Lentas. Fortes. Uma após a outra. Nunca tive coragem de olhar. Na manhã seguinte encontrei as 3 pedras empilhadas novamente. Ao lado delas havia uma flor branca completamente fresca, apesar da chuva da noite anterior. Vendemos a casa 2 meses depois. Antes de entregar as chaves, seu Anselmo foi se despedir. Perguntei se os novos moradores deveriam ser avisados. Ele respondeu: eles sempre descobrem sozinhos. Já fazem 5 anos desde que fomos embora. Nunca mais ouvi os assobios. Nunca mais vi aquelas luzes. Mas existe uma coisa que ainda acontece. Toda vez que acordo exatamente às 13h15 da madrugada, escuto, por apenas alguns segundos, alguém assobiando do lado de fora da minha janela. O estranho é que hoje moro a mais de 300 quilômetros daquele cemitério. E, por mais que eu nunca responda quando chamam meu nome, a voz continua encontrando o caminho até mim.